vai aprender com ela, que sempre nos ajuda tanto, nos ensina tanto. Sabe que falar sobre esse assunto é importantíssimo porque, como eu disse, lúpus eritomatoso, falei certo? É muito mais comum do que a gente imagina, tá? Dor, inchaço nas articulações, cansaço, falta de energia, lesões na pele, principalmente no rosto. Tem gente que tem mais sensibilidade ao sol, então faz mais lesões. São alguns dos sintomas do lúpus eritomatoso. Uma doença autoimune complexa e, como eu disse ainda há pouco, milhares de pessoas têm, afeta de 150 mil a 300 mil pessoas no Brasil e as mulheres são as mais acometidas pela doença. E para explicar melhor esse assunto, recebo ela, que é uma autoridade em dermatologia, doutora Lígia Cogos. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Que beleza. Muito bom te receber sempre, viu? Vamos sentar, vou sentar do seu ladinho aqui no sofá, deixa eu pegar minha água, que eu dei a outra pra Thaísa. Mas, gente, eu tomo bastante água. Você toma bastante água, doutora? É mais ou menos, tem que tomar, tem que pôr a atenção nisso. Eu sempre pego no pé do telespectador, da telespectadora, porque eu sei que as pessoas esquecem, né? Sim, e você deu até um prólogo muito interessante, né? Falando até da incidência da doença, 100 mil a 350 mil. É muita gente, né? É uma boa quantidade. Ela é uma doença que não se vê a toda hora, né? As mulheres negras são mais afetadas do que as loiras, mas pode dar em qualquer pessoa, até em homem também. Mas o mais comum é que pegue as mulheres e as mulheres jovens. Então, fica um desafio para um médico, um clínico geral, acertar no começo do diagnóstico, porque são sintomas variados. Então, cansaço, fadiga, emagrecimento, dor de cabeça, indisposição. E só depois que o médico quebra a cabeça é que pede-se alguns exames diagnósticos, né? Puxa vida, ser médico é também ser um detetive, né? Detetive, tem que fazer uma verdade. investigação minuciosa, porque esses sintomas são muito comuns a várias doenças, né, doutora? E em mulheres mais jovens, né? Confunde muito, é muito comum que o médico fale, não, isso aí não é nada, tome um comprimido. É preciso que o médico tenha um tempo de se concentrar e investigar o caso, né? E veja só, é uma doença que acomete, como a Cláudia muito bem falou, e há vários tipos, e são 3 ou 4 tipos de doença. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, que dá um sinal. As bochechinhas podem ser mais rosadas, como se fosse uma asa de borboleta. Que também, às vezes, pode confundir uma moça jovem achando que ela tem uma rosácea. Ou então que é só vermelhinha. Vermelhinha. Assim. Uma moça nova. Eu tenho aqui imagem. Mas é bem forte. Vamos ver. Tá aí essa imagem na tela. Aqui estou vendo. Fica assim bem forte, doutora. Aqui estou vendo, sim. Uhum. Veja só. É até um caso... Deixa eu... Tá batendo uma luz aqui. Aqui, ó. Pode olhar aqui atrás. Aqui atrás. Pronto. Sim, aqui até tá bem exuberante. Uhum. Então, o resto da pele é clara. Então, se vê que a pessoa não tomou tanto sol assim, mas ela tem uma grande afinidade. Ela tem a luz solar age diretamente diminuindo os anticorpos, que mais tarde eu vou falar. Então, veja só. Ela fica com essa mancha. Essa mancha rosada no Que é rosto. diferente da mancha do melasma, por exemplo? É diferente. Melasma é uma mancha escura que pode afetar várias pessoas. As moreninhas são mais vulneráveis, mas ela é diferente. Ela é rosada,
típica de quem reage muito ao sol. Eu já vi algumas moças com esse tipo de mancha. Talvez você olhando essa imagem também tenha na lembrança, né? Veja que interessante, olha. porque não é uma moça especificamente bronzeada e ela está com as maçãs rosadas. E aí é que está, o médico ele deve fazer um apanhado geral, juntar esses sintomas, né? Fadiga, dor articular, indisposição e encaixar num diagnóstico. O sintoma visível é na face, mas os outros sintomas podem ser pelo corpo todo. Podem. E, inclusive, existem formas até mais graves, pode atingir a parte renal, criar alguma alteração no pulmão. Naquela tela ali a gente está vendo uma mão, vou pedir para colocar na tela cheia também. Esse também é um sintoma? Dedos, as pontas claras e o restante da mão mais avermelhada? Sim, sim, eu estou vendo aqui. Ela tem como se fosse, essa pessoa tem uma dermatite lúpica, né? Um ressecamento, a descamação, uma descamação que não cede facilmente com um hidratante qualquer e que incomoda, a pessoa sente que tem alguma coisa diferente. E existe também o lúpus localizado, chamado lúpus discoide, que normalmente às vezes é uma lesão no rosto, no couro cabeludo, na região cervical e fica lá. Esse que eu tô vendo agora na tela, fica lá, é uma manchinha, uma lesãozinha. Isso, olha que interessante. Isso pode ser um lúpus. Sim, sim. E da mesma forma, ele também evidencia-se na pele do rosto, mas pode estar espalhado em outras partes do corpo, mas também dá esses sintomas de dor, fadiga. A pessoa tem todos esses outros comemorativos, né? Os sintomas gerais, principalmente com o lúpus sistêmico. Mas uma lesão dessa chama atenção, porque a pessoa pode também referir dores articulares, indisposição mais leve do que a do lúpus sistêmico, mas é um sinal de alerta para que se possa fazer possivelmente uma biópsia e diagnosticar com precisão, porque aparecem os sinais laboratoriais do lúpus. Que tipo de exame tem que ser feito? Então, um exame que pesquise, por exemplo, os anticorpos. Se o médico desconfia de alguma coisa, ele vai seguir esse caminho. Muitas vezes ele pode se enganar, voltar para trás, mas ele vai seguir um caminho. Então, vai pesquisar, por exemplo, anticorpos anticélulas, porque o lúpus é interessante, ele faz como se a pessoa tivesse ojeriza pelo próprio tecido. Então, por isso que ele é uma doença autoimune, né? Todas essas doenças têm as suas características. Então, ele começa a destruir aquelas células. Por exemplo, as células de anticorpos que nós chamamos de FAN, F-A-N, ou anti-DNA, ou anti-SM. Aí são quem desconfia de alguma coisa, o médico pede até um exame simples para detectar células que estejam destruindo parte do tecido. Então, o médico que segue esse caminho, ele vai acabar chegando lá. Olha que interessante. Gente, são coisas que uma médica como a doutora Lídia Cogos, que tem uma experiência enorme, encurta muito o caminho, né? Porque às vezes é uma angústia, um sofrimento. Imagina você conviver com dores articulares, com cansaço, com fadiga, com essas manchas que você não sabe bem o que são. E aí, se demorar para o diagnóstico, a situação fica ainda pior. Então,
Tá aqui, olha, indicação maravilhosa de uma médica que realmente entende do assunto, sabe do que tá falando. Vou te pedir 3 minutinhos e vou abrir para as perguntas. Certo. E aí eu volto já já, tá bom? Tá bom. Doutora Lígia Cogos aqui com a gente. Vamos lá, de volta com a doutora Lígia Cogos. Vou pedir para a produção já colocar aqui na nossa tela as perguntas. Você que gosta de participar com perguntas, fique à vontade. E assim, a gente vai responder a sua dúvida sobre lúpus, mas às vezes você fala, puxa, doutora Lígia Cogos, eu estava esperando ela voltar ao programa. Porque tem gente assim, né, que fica te esperando, porque tem perguntas para fazer. Então, em relação à dermatologia, eu vou deixar as pessoas perguntarem livremente, pode ser? Pode. Então, fique à vontade para perguntar o que você precisa saber, porque a gente está aqui diante dessa mestre maravilhosa, a doutora Lígia Cogos. O Antônio Freitas está dizendo o seguinte: meu nome é Antônio Freitas e minha irmã foi diagnosticada com lúpus eritomatoso e eu estou preocupado que eu também possa desenvolver a doença. Existe algum fator de risco genético envolvido? Antônio, é bem mais raro que um homem tenha lúpus. Parece estar principalmente restrito às mulheres e às mulheres relativamente jovens. Então, a doença é eterna. A doença não tem cura. Tem controle? Tem controle. Eu tive até uma médica que trabalhou comigo que tinha lúpus e ela até conseguia transmitir muito bem a experiência pessoal dela e tem absolutamente controle. Com o desenvolvimento dos novos medicamentos, isso também tem uma importância extraordinária. Eu lembro que a médica que trabalhou comigo, quando sumia o frasquinho de cloroquina, hidroxicloroquina, ela ficava desesperada porque tinha sumido aquela substância que melhora muito a condição de quem tem lúpus. Porque uma substância como essa reflete, não faz com que a radiação seja absorvida pela pele. Então, é muito raro que um homem tenha. Quanto a isso, então, você não precisa ficar tão preocupado. E a sua irmã vai se beneficiar dos tratamentos, tanto a cloroquina como outros medicamentos, metotrexate, ciclofosfamida, azatioprina. Tem muitas opções de tratamento. Que bom. E praticamente a pessoa bem controlada, ela vai ser acompanhada pelos médicos e não terá grandes problemas. Maravilha, tá vendo? Obrigada, Antônio. Próxima pergunta, já vamos para a tela. E aí a gente vai saber, é da Marina Braga. Ela diz, estou grávida do meu primeiro filho. Fui diagnosticada com lúpus eritomatoso antes de engravidar e estou preocupada com os riscos para a minha saúde e do meu bebê. Quais são as precauções que eu devo tomar? E então, ela foi diagnosticada antes, né? Então, possivelmente, já se sabe em relação a ela quais são os medicamentos recomendados. O médico deve ter te orientado e existem medicamentos que você poderia tomar, por exemplo, os corticoides, que são extremamente importantes para quem tem lúpus e, ao mesmo tempo, precisam de controle para que você não tenha nenhum efeito colateral. E existem medicamentos que não estão indicados, que serão depois administrados depois que você tiver o seu bebê, e fazendo um pré-natal completo, com um médico interessado que vai perguntar quais os sintomas, irá acompanhar você sem problemas. Você vai ver, você vai ter o seu bebê e vai dar tudo certo. Que ótimo. Boa hora para você, Marina Braga. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Alice Carvalho e a Alice diz assim: estou tendo problemas para dormir devido à dor e à ansiedade causadas pelo lúpus eritomatoso. Quais são as melhores estratégias para melhorar a qualidade do sono? Qualidade do sono. E ela, então, tem problemas para adormecer e para se manter adormecido. Com dor, com ansiedade por conta do lúpus, Isso. né? Foi diagnosticado talvez há pouco tempo, não sei.
Mas é preciso cuidar bem de você, porque essa falta de condições para um sono perfeito e repousante, reconfortante, acaba causando também outros problemas, né? Então, é possível que o médico, a médica, os médicos, até julguem, se necessário, que você tome durante algum tempo algum medicamento que facilite a sua pegar no sono no começo, né? Então, vai tomar os outros medicamentos, os corticoides, que às vezes são um pouco excitantes e podem deixar a pessoa até mais alerta. Então precisa conversar com o médico, porque de repente você vai precisar ajustar aí algum outro medicamento para o sono, é isso? Isso, o médico vai julgar bem e vai dar alguma coisa que não te faça mal e que você possa dormir durante algum tempo, ou até por muito tempo, até se for necessário, e que não te traga nenhum problema, porque o lúpus é uma doença multifacetada, né? Então é preciso examinar rins, pulmão, condições gerais, até a uveíte lúpica também, que acontece nos olhos. Então tudo isso vai ser bem acompanhado e você vai entrar num sistema bem organizado, de acompanhar bem e tudo dará certo. Mas eu acho que você deve mencionar isso ao médico, que você não está conseguindo dormir, para que ele te dê alguma coisa. Perfeito. Tudo de bom, bom tratamento, Alice. Próxima pergunta já vai para a tela. Vamos lá, vamos ver quem é que está mandando. Olivia Mendes. Há alguns meses comecei a notar lesões na minha pele que parecem piorar quando estou ao sol. Meu médico suspeita que eu possa ter lúpus eritomatoso. Existe um exame que faz o diagnóstico da doença? Sim, provavelmente o seu médico logo mais pedirá alguns exames, principalmente esses que detectam os anticorpos circulantes, né? Então, FAN, F-A-N, anti-DNA, anti-SM, célula LE, tudo isso para que oriente o seu médico a matar a charada. Maravilha. E assim que você entrar com os medicamentos, logo você se sentirá melhor. Perfeito. Vou te pedir mais 3 minutinhos e volto já, tá bom? Quero perguntas, vamos lá. E falando de novo, vamos abrir aí, vamos perguntar sobre tudo que vocês têm interesse, porque a gente aproveita aqui quando a doutora Lígia Cogos está para aprender bastante, né? Vamos lá, perguntas na tela, doutora Lígia Cogos aqui conosco. Doutora Lígia Cogos está de endereço novo, não é? Ah, é verdade. Agora tá, para quem de repente falava, mas a Avenida Brasil, você quer um lugar perfeito, perto de metrô, fica fácil, não é? Então agora na Vila Clementino vai ficar muito fácil, não tem mais desculpas para falar assim, ai, eu não consigo ir. Consegue sim. Então já você vai lá no consultório, vai ser bem acompanhada, vai ficar cada vez melhor, tá bom? No Instagram vocês têm que seguir Lígia Cogos e o contato que você pode marcar a sua consulta. Marca, as meninas são queridíssimas, todas elas. Eu amo, um beijo para vocês todas. Você marca, inclusive, através do WhatsApp, que é o 11 9 7684 7659. 11 9 7684 7659. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta na tela. Muito bem. E vale relembrar que existem também os lúpus induzidos por drogas. Então, algumas pessoas reagem de tal forma contra os seus próprios anticorpos, geralmente induzidos por drogas. Vários tipos de drogas. Não só drogas ilícitas, medicamentos também. Não, drogas é o nome que os médicos chamam tudo quanto for medicações, né? Ilícitos ou não ilícitos. Então, doenças psiquiátricas que necessitam de medicamentos,
às vezes antibióticos, anti-inflamatórios, induzidos por droga e dá a impressão até que sejam lúpus. Por isso que o médico tem que ser um bom detetive. Se é alguma coisa que apareceu recentemente, que está deixando todos assim, intrigados, vamos pesquisar bem. É importante também valorizar as queixas, porque muitas moças jovens falam: hoje eu estou com dor de cabeça, hoje parece que tem uma coisa aqui me apertando na garganta. Muito bem, vamos também analisar bem as queixas, mas vamos valorizar a queixa do paciente. Não importa se a moça é jovenzinha, vamos ver tudo isso para nada passar desapercebido. Perfeito. Fernanda Cristina está dizendo assim: tenho púrpura por IgA, vasculite e após as crises minha pele fica cheia de marcas escuras devido às petequias. É possível clarear essas marcas? É possível, sim. Como é que clareia uma marca dessas? Aqui não tem, assim, eu estou olhando. Não, mas eu não tenho imagem, né? Assim, ela só fala das petequias. Petequias, né? Que são aquelas manchinhas escuras, muitas vezes pequenas, ou às vezes até maiores. E existem maneiras de clarear, sim, porque é preciso conferir uma certa resistência à pele da moça que tem esse problema, para que não seja tão frágil, né, com qualquer traumatismo ou pressão. E aí é possível clarear, sim. Os dermatologistas normalmente usam medicamentos à base de, em primeiro lugar, uma hidratação na pele para que ela fique mais resistente e certos componentes, como por exemplo, existe até um procedimento em que se queima algumas dessas petequias, se forem poucas, lasers também podem ser usados, e inclusive ácidos suaves e, dependendo do caso, até medicamentos mesmo, porque essas pessoas têm uma fragilidade fora do comum, né? E pergunte ao seu dermatologista que ele lhe dará a solução mais adequada para o seu caso. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Olha, você que está acompanhando, vamos para a próxima pergunta já, que ainda não mandou Vida Melhor Oficial, aguardando lá. Solange diz: boa tarde, sobre a herpes zoster. Meu marido apresentou sintomas há um mês e continua tendo muitas dores. Tem horas que parece que leva facada no local. Essas dores vão persistir por muito tempo? Tem que tomar um medicamento mais forte para as dores? Sim, porque o herpes zoster, né, que é um tipo especial de vírus que acomete principalmente o sistema neurológico, dá dores muito fortes. E é preciso tratar principalmente com corticoides, se for necessário, anti-inflamatórios, antivirais, se existe ainda uma suspeita de persistência de alguma lesão, e medicamentos que relaxem, por exemplo, do complexo B, injeções que juntam esses medicamentos que agem no sistema nervoso, como, vou até citar alguns nomes, citoneurin, dexacitoneurin, injetáveis que agem no sistema nervoso. Às vezes um tratamento mais prolongado, não é nada demais, são injeções simples e isso vai melhorando bastante. Essa doença, o herpes zoster, pode dar até, por exemplo, paralisia facial, né? Alguma assimetria. E as pessoas relatam que é uma dor horrível, né? Eu falo sempre para vocês aqui, existe vacina de herpes zoster, contra herpes zoster. Não é uma vacina, infelizmente, disponível na rede pública. É uma vacina cara, mas olha, só de ouvir aqui a doutora Lígia Cox falando do tratamento, também você vai gastar
com medicamento depois e é uma dor que ninguém merece. E um episódio de herpes pode deixar a pessoa com dor por muito e muito tempo e pode ter de novo, né? Não é que a pessoa teve e ela está imune, não. Inclusive, se já teve herpes, pode ter herpes zoster. Então, assim, gente, eu sou super a favor, assim, se pode prevenir, por que remediar? Não é verdade? Essa vacina anti-herpes é bem testada. São vacinas que foram estudadas por longo tempo, né? É uma vacina em duas doses. Às vezes dá alguma reação, algum efeito colateral no dia que toma, mas uma coisa irrisória. Mas existe o tratamento, não vai persistir por muito tempo, não, porque isso tira até o ânimo de... Pois é. De viver, né? Imagina, vai viver com dor. Então, até, já digo, alguma coisa... medicações injetáveis à base de complexo B específicos para o sistema nervoso vão ajudar bastante. Maravilha. Olha, mais uma vez eu vou te passar o contato, você marca sua consulta e vai conhecer de perto a doutora Lígia Cogos. É consulta com cultura, porque ela conversa um monte, nos ajuda com muitas outras coisas também, queridíssima. 119-7684-7659. Entre em contato, WhatsApp, tá? 119-7684-7659. Se você quiser ligar, falar pelo telefone, é o 11-30 52 35 51. Olha Muitíssimo só. obrigada. Uma linda tarde, um ótimo final de semana. Um beijo para o Valdemar, para o Paulinho e para todas as meninas da clínica. Tá bom, doutora? Até a próxima.